Saudações amorosas, viva! Meu nome é Ana Guedes, do Núcleo Escola, aprendiz da nova consciência. Com muita alegria, lhes apresento o meu novo livro, A Guardiã das Palavras, o primeiro romance da série Fraternidade das Rosas Estelares. Esta série é formada por 3 livros. O primeiro, A Guardiã das Palavras. O segundo, A Viajante das Espirais do Tempo. E o terceiro, As Mensageiras dos Portais da Terra. A Fraternidade das Rosas Estelares é uma série que narra a trajetória das almas de diferentes orbes que vieram para a Terra no começo da sua formação. Entretanto, essas almas se perderam no jogo da forte dualidade da terceira dimensão. Se esqueceram das suas origens estelares e se desconectaram da fonte, do cosmos e até mesmo do universo Terra. Essa é a história das almas que se entrelaçaram a outros grupos de almas e aqui viveram encarnações de dor, de medo, de revolta, de extremo conflito, mas também de alegria, de celebração, de amor. Essa é a história das almas que pisam no solo de Gaia e que dia a dia estão se reconectando às suas origens, ao propósito das suas encarnações na Terra e em todo o cosmos, enquanto almas peregrinas. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro romance, A Guardiã das Palavras. Acompanhamos na primeira obra da série a primeira guardiã, a cigana Ana, toda a sua trajetória desde o início do seu nascimento até o seu desencarne. Todos os desafios, os romances, a sua conexão profunda ao seu eu interno, quando se projetou mais profundamente a sua essência. A cigana Ana não é diferente de nenhuma alma que chegou na Terra e se perdeu na dualidade. Por um tempo, ela mergulhou na ilusão, mas a sua alma, gigante em luz e amor, a conduziu de volta para casa, a sua essência, a luz da criação. E ela, vivendo seu grande despertar, despertou outras tantas e tantas mulheres através da sua essência, através da sua cura, como feiticeira, como xamã, como druida, como sacerdotisa, como ameríndia, celta. A cigana Ana sabia a respeito das suas encarnações. Ela conseguia ler o seu livro da vida, o seu Akasha, e ajudou milhares de almas a encontrar o seu próprio caminho, a reconexão. Essa é a história que lhes convido a acompanhar. A história da primeira guardiã. Lerei agora algumas páginas do primeiro capítulo, que se chama O Início da Espiral. Quando silencio os meus olhos, vejo no infinito da minha alma muitas mulheres que falam através dos seus corações. Todas elas são eu mesma, faces de mim que se reencontram para existir na plenitude de um ser uno e completo. O meu nome é Ana. Sou uma alma peregrina fêmea, sou uma contadora de histórias, uma guardiã das palavras. Comecei o ofício por força do destino, ainda quando desabrochava na flor da adolescência. Todas as narrações, lendas e tradições que aprendi
estão guardadinhas na minha memória. Nunca escrevi uma só linha. Tudo, tudinho mesmo, é narrado com a simplicidade das minhas palavras. Todavia, a história que mais aprecio não foi imaginada. Ela aconteceu realmente em cada detalhe, em cada sentimento e em cada ação. Os personagens são de fato reais. Alguns já se foram, partiram para o outro mundo, para o universo invisível e paralelo ao nosso. Outros estão aqui, bem vivos, com o coração pulsando em amor, conflitos, tristezas, alegrias e compaixão. Alguns possuem mais consciência sobre as suas jornadas na Terra, conectados às suas essências, às suas almas. Entretanto, há também aqueles que estão tão perdidos dentro de si mesmos, a ponto de conduzirem as suas encarnações como operadores de máquinas. E eu, que sou uma simples anciã, posso dizer-lhe que também tive o meu tempo de operadora de máquina. Mas agora me sinto mais um ser nutrido pela magia da vida. Sinto-me preparada para honrar toda a minha linhagem espiritual e a grande deusa com a história das minhas ancestrais. Nasci em 1925, no século XX, na terra que refugiou a minha madre espanhola, Sara. Alguns anos antes do meu nascimento, a minha mãe ajudou um velho cigano a atravessar a rua em Sevilha, uma das cidades mais quentes da Espanha, conhecida principalmente pelo flamenco, um ritmo musical muito ardente e visceral. Naquela época, as pessoas caucasianas não falavam com os ciganos, porque tinham medo deles, de suas magias, da vida errante que levavam. Eles sofriam perseguição e muito preconceito. Mas a minha mãe era diferente. Ela era absolutamente livre, só fazia o que queria e sempre conseguia fugir dos castigos da minha avó Marta, que aprendia em casa, cercada de empregados. A minha mãe tinha alma cigana, embora tivesse nascido numa família espanhola muito católica e tradicional. Desde criança, fugia para ir dançar ao redor da fogueira com as meninas ciganas. A princípio, o chefe do clã proibia sua presença no acampamento. Até que um dia, a sábia anciã dos ciganos, respeitada por todos, disse em tom profético: "Ela é uma de nós e será bem-vinda sempre em nosso acampamento." A minha mãe não entendeu bem a previsão. Ela só queria dançar com as outras crianças ao redor da fogueira e fez isso às escondidas até os seus 18 anos de idade, quando seu destino cruzou no centro de Sevilha com o destino de um velho sábio cigano. O ancião estava muito abatido e cansado pela velhice e também pela vida desregrada. Chamava-se Pablo e balbuciou olhando para os olhos da minha mãe: "Seu destino é além do Oceano Atlântico. Lá, do outro lado, há uma terra muito diferente, uma gente que aprenderá com o tempo a conviver com a diversidade, com a mistura de vários povos. Procura um lugar chamado São Salvador da Bahia, no Brasil. Nesta terra terá uma filha e ela gerará outra filha que terá mais 3 meninas.
todas elas deverão se chamar Ana. Esse é o destino delas. Estarão unidas pelo nome e pelos laços consanguíneos. Minha mãe ficou nervosa. Queria perguntar muitas coisas e contestar toda a previsão do sábio. Entretanto, a única coisa que perguntou foi sobre o nome das supostas filha e netas. Por que todas deveriam se chamar Ana? O enigmático ancião disse-lhe que seu espírito, embora hoje se apresentasse ainda jovem, era muito antigo e tinha vivido muitas encarnações no planeta Terra. Em uma delas foi uma sacerdotisa muito respeitada entre o seu grupo, que serviu com muito amor e honra a uma deusa antiga cultuada pelos povos da Irlanda. Ela chamava-se Ana e era conhecida também como Dana e Anu. Era considerada a deusa mãe, progenitora de outras divindades celtas. A minha querida mãe ouvia a explicação muito atenta e surpresa. Apesar de ser muito nova e ter sido educada nos rígidos ensinamentos católicos, sentiu um calor no coração, uma emoção antiga que surgia no seu ingênuo ventre, com uma candura que ela não sabia como explicar. Sentia na profundeza da sua alma que o velho cigano dizia a mais cristalina e louca das verdades da sua jovem existência. Os seus olhos inundaram-se de água límpida e pura. Ela ficou ainda mais confusa com a resposta inesperada e começou a fazer várias perguntas. O cigano a interrompeu e ordenou que ela voltasse para casa, pois já estava anoitecendo e não convinha a uma moça de bem andar sozinha àquela hora pelas ruas. Minha mãe obedeceu, correu o mais rápido que pôde e foi recebida no portão da casa pela minha avó Marta, que a esperava aflita. O meu avô estava à sua procura para comunicar-lhe o noivado com o filho do seu melhor amigo e parceiro de negócios. Meu avô Alfonso era um comerciante muito rico e influente na região de Sevilha. Entretanto, também era muito temido por ser conhecido pelos métodos violentos contra os seus inimigos. A minha avó Marta tinha muito medo dele e sentia mais medo ainda do espírito indomável da minha mãe. Vó Marta sabia que a desgraça rodeava nossa família por todo o mal que meu avô havia feito a tantas pessoas. Ela pressentia que a notícia do casamento traria um grande pesar, só que não imaginava um mal tão imenso e devastador. Como estava previsto, a minha mãe discutiu com o meu avô e ficou de castigo, proibida de sair para qualquer lugar, mesmo a igreja. O cárcere para minha mãe foi um verdadeiro martírio. Ela era como os lobos, livre e arredia. Ninguém, nem mesmo meu avô, conseguia controlá-la. Por ser conhecida por sua rebeldia, não tinha amigas brancas. A sua fama de selvagem afastava as boas moças católicas de seu convívio. Ela era a filha da lua, protegida pela natureza, pelos animais. Minha mãe falava com as árvores, conhecia o segredo de cada carvalho que existia perto de sua casa. Se ela nascesse no período da Inquisição, certamente seria queimada nas fogueiras que tanto amava dançar ao redor. O espírito como o da minha mãe não consegue ser feliz sem liberdade.
e o casamento com um homem que ela não amava era ainda pior do que a prisão domiciliar que meu avô lhe impôs. O matrimônio aconteceria contra sua vontade dentro de 6 meses. Então a minha mãe lembrou da profecia do velho cigano e, após 2 meses de confinamento em seu quarto, fingiu concordar com seu pai para que ele lhe permitisse andar livremente pela casa. À noite, esperou que todos dormissem e fugiu, sendo ajudada pela escuridão da lua minguante e pelos espíritos que vagueiam no mundo dos encarnados. Correu como um pequeno lobo até o acampamento dos ciganos que a viram crescer, mas não havia ninguém lá. Só as cinzas das fogueiras e as marcas no chão das rodas das carroças que conseguia enxergar pela claridade das estrelas no céu. Seu desespero era tão grande a ponto de conduzi-la pela estrada deserta e sombria. Minha mãe andou a noite inteira e só parou quando o sol nasceu no horizonte. Finalmente, ela pôde avistar as carroças dos seus amigos ciganos. Um misto de alívio e felicidade tomou seu espírito jovem e corajoso. Numa única respiração, contou toda a sua história para o chefe e a mãe dele, que era mentora espiritual de clã e muito respeitada por todos. Apesar da maioria não concordar com a presença da minha mãe na caravana, temendo por represálias vindas do meu avô, ela ficou no grupo, com a função de cuidar da mãe do chefe, que estava velha e cansada. A condição que lhe impuseram foi que teria de seguir a tradição cigana, assim como as outras jovens do clã. Depois de um dia de viagem, minha mãe perguntou para onde estavam indo. A resposta veio do chefe do grupo, em tom solene e alegre. Vamos para o Brasil. Lá há muita terra. É um país novo. Nosso povo será feliz e muito próspero lá. Minha mãe entendeu que estava a caminho do seu destino. Não importava se agora ela era uma cigana. Pelo menos poderia dançar ao redor da fogueira, correr pelos pastos livremente e estava liberta do seu pretendente asqueroso, o filho do amigo do meu avô, por quem nutria uma repulsa incontrolável desde a sua infância. Sentia repugnância só de pensar em beijar aquele moço, coitado do infeliz. Minha mãe rejeitou-o desde a primeira vez que o viu. Ela dizia que ele era branquelo e fracote, não tinha força vital e nem coragem. O contrário aconteceu com Iago, o filho do chefe do clã cigano. Era um rapaz moreno, de estatura alta, olhos verdes, muito viril e cheio de vida. Dançava o flamenco com uma vivacidade que ela nunca vira em homem algum. Cresceu admirando Iago quando fugia para dançar com as ciganinhas ao redor da fogueira. Entretanto, Iago tinha muitas pretendentes e ela não era uma cigana verdadeira. Como ele poderia se interessar por ela? Durante a longa viagem de navio pelo Oceano Atlântico, a minha mãe lia o seu romance preferido, Dom Quixote de la Mancha, o seu único bem trazido da casa dos seus pais. Iago, que não sabia ler, aproximou-se dela e pediu que lesse para ele. As leituras aconteceram em todas as fases da lua, cheia, minguante, nova e crescente. Assim surgiu e cresceu o amor entre os dois, que ficou em segredo até o dia em que aportaram no cais de São Salvador.
na cidade da Bahia, onde eu nasci. Em 1924, os meus pais desceram juntos em Salvador, com os corações cheios de esperança de uma vida nova. A minha mãe estava encantada com o povo da terra. Eram homens e mulheres de pele escura e outras variações de tons marrons, que caminhavam pelas ruas da Cidade Baixa, entre caucasianos bem vestidos como os europeus. Ela nunca tinha visto tanta gente de pele escura e em tons variados da cor marrom. Olhava com admiração e muito respeito para os baianos. Na viagem, tinha ouvido histórias sobre a escravidão no Brasil que a sensibilizaram profundamente. Sabia que olhava para os filhos, netos e bisnetos dos africanos escravizados andando em sua frente. Agora estavam ali, livres como ela. Nunca havia se sentido tão viva e cheia de esperança. Seu coração gritava dentro do peito. Sua face branca estava rosada como duas grandes rosas que desabrocham naturalmente pelo calor do sol escaldante da Bahia, mas também pela paixão que sentia por aquela gente que mal conhecia, pela terra que acabara de pisar e por Iago, que fazia os seus olhos brilharem de alegria apenas com um simples sorriso. Meus pais casaram-se logo que o acampamento foi levantado próximo a Salvador. Após 9 meses eu nasci. A minha mãe teve o mesmo problema que a minha avó durante o parto e quase morreu. Ela não pôde mais engravidar. Eu tornei-me a sua fonte de alegria e realização maternal. Até os meus 17 anos, posso dizer que fui muito feliz. Fui educada como uma legítima cigana. Aprendi todas as tradições, inclusive a quiromancia, leitura das mãos, o tarô e muitas magias feitas para o amor, a saúde e o dinheiro. Só que também aprendi a ler e a escrever em espanhol com a minha mãe. Todavia, nenhum outro jovem do clã aprendeu. Eu tinha curiosidade de conhecer mais a cidade e as festas de largo, ver a capoeira de perto, mas o meu pai não permitia. Só saía com um grupo de mulheres para fazer compras do mês. Eu também vivia na mesma prisão que minha mãe, quando ela morava em Sevilha. Minha mãe sempre me dizia, desde que eu era muito menina: minha pequenina, o mundo é dos homens. Estamos sempre embaixo das asas deles. Quando somos jovens, são os pais que nos governam. Quando somos mulheres, são os maridos. Há de existir um espírito de uma mulher livre em alguma civilização, só não sei em qual. Aquela reflexão da minha corajosa mãe ficava sempre na minha mente. Onde poderia haver mulheres livres que poderiam fazer o que bem quisessem em 1942? Não deveria existir. Certamente era um sonho adolescente de uma jovem metade cigana, metade caucasiana espanhola, nascida em Salvador. Apesar de não ter liberdade, eu era feliz. Gostava da minha tradição, de viver no acampamento, de ser uma jovem cigana. Só que às vezes eu ficava triste ao perceber a minha mãe. Ela não era feliz como eu. Ela parecia ter perdido o brilho no olhar. A sua flor interior murchara com o tempo e com a rotina do lar. Parecia que ela deixou de lutar pela sua liberdade e cedeu ao amor que sentia por mim, pelo meu pai. Penso também que sua dedicação à padroeira Santa Sara Kali também a deixou mais tranquila. Todos respeitavam muito a minha mãe, porque diziam que ela tinha sido enviada por Santa Sara
para ajudá-los na cura da alma e do físico. Ela também era a parteira do nosso clã, ofício que foi ensinado pela minha abuelita cigana. Eu acompanhava os partos para auxiliar minha mãe e para aprender as técnicas de tirar o bebê em segurança. Iria substituí-la quando chegasse o momento de passar a tradição do parto para mim, da mesma forma que foi feito com a minha mãe, apesar de ela não ser filha da minha abuelita Ângela. Todos mencionavam a minha mãe de modo honroso no nosso clã, Sara, a filha de Santa Sara. Talvez minha mãe sentisse muita responsabilidade para com o nosso povo e por esta razão aprendeu a domar o seu espírito selvagem e passou a esconder a sua verdadeira essência rebelde e livre. Quer dizer, não domou tanto assim, já que me educou de um modo diferente das tradições ciganas, correndo o risco de ser castigada pelo meu pai. Na verdade, a minha mãe passou a ser uma inspiração para as outras mulheres, porque ela era mais independente, tinha ideias próprias e por isso não era muito bem vista entre os homens anciãos. Eu queria ter só um pouco da coragem da minha mãe, só um pouco. Eu realmente não era corajosa e destemida, como a minha mãe fora na sua adolescência em Espanha, mas era muito curiosa, especialmente sobre o mundo para além das fronteiras do nosso acampamento. Essa minha inquietação levou-me a convencer o meu pai a deixar-me ir com ele a algumas vendas para os gajos, os não ciganos. Todos no clã repreendiam meu pai, pois o achavam muito liberal na minha educação e diziam que eu iria me perder entre os gajos. Meu pai era um homem muito bom e fazia o possível para agradar a mim e a minha mãe. Apesar de que naquela época não ser permitido o ensino no acampamento, ele fingia que não via a minha mãe me ensinando a ler e a escrever. Acho que ele tinha vontade de aprender a ler, mas era muito orgulhoso para admitir. Só que meu pai sabia matemática com mestria. Nunca entendi como ele aprendeu a fazer tantas contas, apesar de nunca ter ido à escola. Ele dizia que a matemática está na natureza, nos objetos, em tudo na vida. Cada coisa é um número, só temos que contar. Meu pai era um homem simples e nos amava com adoração. Ele também era muito intuitivo e gostava de fazer pequenas magias para o clã dos ciganos dourados no plano espiritual. Ele dizia que esse clã espiritual protegia a nossa família há muitas eras. Portanto, devíamos honrá-lo com um pequeno altar dentro da nossa tenda, com velas, vinho, pão, sal, moedas e uvas. Era uma maneira de manter a nossa conexão com o povo cigano do astral, que nos trazia não só proteção, como também abundância e prosperidade. E era mesmo verdade, nada nos faltava. Éramos um clã farto, tínhamos sempre bons negócios, boa comida, lindos vestidos e joias caras para as mulheres. Como disse, até os meus 17 anos eu só conhecia a alegria. A tristeza só chegava até mim quando olhava profundamente para os grandes e verdes olhos de minha mãe Sara. Mas a vida é dinâmica, tudo muda o tempo inteiro, mesmo num acampamento cigano. E a minha vida iria mudar de uma maneira totalmente inesperada para mim. Ainda hoje, depois de tantos anos, desconfio que a minha mãe já soubesse, pelas leituras dos seus oráculos, que algo de terrível aconteceria comigo no auge da minha juventude. Foi na feira de água de meninos, no coração de Salvador, que conheci Tadeu. O filho do famoso mestre de capoeira já falecido,
Pé Grande. Tadeu também era o filho mais velho da mãe de santo, Anastácia de Ançã. Ela tinha uma barraca de acarajé e abará na feira, e eu sempre ia comprar os quitutes para levar para minha mãe, que gostava com muita pimenta. Quando tinha roda de capoeira na feira, eu sabia logo que chegava, porque o som dos atabaques e dos berimbaus me chamavam. Como eu gostava de ver aquelas peles negras e morenas naquela luta, que para mim era também uma espécie de dança, pois havia ritmo e compasso. Era diferente de nossas palmas e dos ritmos marcados pelos pés. Todavia, a capoeira igualmente tocava o meu coração e esquentava o meu sangue cigano. Sem que meu pai percebesse, sempre ia rapidamente olhar a roda de capoeira e voltava sorrateiramente, antes que ele notasse a minha ausência. Meu pai não queria que eu olhasse a roda, porque a capoeira não era bem vista pelos brancos. Aliás, toda a cultura que vinha dos descendentes dos africanos sofria preconceito e até perseguição policial, assim como nós, ciganos, também sofríamos. Sentia a censura dos gajos na forma como nos olhavam. Éramos diferentes e incomodávamos por nossa simples presença. Meu pai só queria me proteger do mundo real, que estava além das fronteiras do nosso acampamento. Entretanto, ele não podia me defender de mim mesma, do meu coração e da forte atração que sentia por Tadeu, um negro forte e alto com a pele mais brilhosa que os meus olhos já miraram. E ele estava lá, jogando capoeira com uma ginga que só um corpo negro ou miscigenado conseguia fazer. Eu fiquei paralisada. Me esqueci do meu pai e me entreguei à visão única do paraíso. A roda acabou e Tadeu veio me cumprimentar. Fiquei nervosa e imóvel, porque ninguém falava comigo, a não ser a mãe dele, pois era sua freguesa. Ele chegou com um sorriso largo e branco e disse-me que sempre me via olhando a roda. Perguntou se queria aprender os movimentos e prometeu que me ensinaria no próximo sábado. Eu disse que estava combinado e voltei para perto de meu pai, que já me aguardava preocupado por ter me perdido de vista. Na semana seguinte, meu pai viajou com os outros homens do acampamento para comprar novas mercadorias. A minha mãe chamou-me para uma conversa de mulheres. Ela tinha acabado de consultar o baralho cigano, oráculo que ela dominava divinamente, e por isso todos a consultavam para resolver seus problemas. Nunca vou esquecer-me dos olhos da minha mãe naquela manhã de sábado. Eram grandes e verdes, mas traziam um pavor lá no fundo da sua alma, e logo entendi porque ela estava tão temerosa. Ela viu no baralho que o meu pai descobriria o meu envolvimento com Tadeu e eu seria expulsa do acampamento. A jogada mostrava o cigano, a cobra, a foice, a cigana, os caminhos. Quando olhei para as cartas dispostas no chão, logo entendi que se meu pai descobrisse o meu romance com Tadeu, iria me expulsar do acampamento. Seria banida, cortada pela foice da linha do destino do meu clã, o clã da lua. Deu-me um aperto no peito, uma falta de ar, e comecei a chorar, olhando fixamente para as velhas cartas ciganas que foram da minha abuelita. A minha mãe abraçou-me e explicou-me que meu pai não teria alternativa. Como chefe do clã, teria de dar bom exemplo aos demais e eu seria banida, não podendo mais voltar ao acampamento ou mesmo falar com qualquer membro do grupo, inclusive com eles dois. Minha mãe disse que sentia muita saudade da minha avó Marta e sabia que ela havia morrido de tristeza após a sua partida, porque aparecera em sonho para se despedir. Minha mãe ficou muito triste e com remorso durante alguns anos,
e perguntou-me se eu queria esse mesmo destino. Eu lhe respondi que não, e disse que apenas iria falar com Tadeu e nunca mais o veria. Mas as coisas não aconteceram desta forma. Às vezes, o destino nos coloca em situações em que não temos o menor controle sobre nossas próprias vidas. Somos apenas peças de um xadrez cósmico, de um jogo conduzido sob 2 pilares, o nosso livre-arbítrio e as forças espirituais. Não há vencidos e vencedores, há alunos e muitos mestres. E eu, seguramente, era naquela altura uma jovem aprendiz do meu próprio destino e não tinha ideia da lei da causa e da consequência. Temos sempre diferentes caminhos a escolher. Se optamos pelo caminho da direita, temos de estar prontos para viver com todos os desafios e obstáculos presentes no meio deste caminho. Essa era a visão que minha mãe tinha sobre o destino, e por esta razão ela deixou-me ir ao encontro de Tadeu. Então eu fui. Coloquei um lindo vestido vermelho com flores brancas e encontrei o meu pretendente Gajão, que já estava inquieto, andando de um lado para o outro. Quando me viu, veio em minha direção e declarou que me observava desde a primeira vez que fui à feira e estava apaixonado por mim. Queria pedir permissão ao meu pai para me namorar e já havia conversado com a sua mãe, que disse aceitar o namoro com o consentimento da minha família. Eu sabia que era impossível, mas nada lhe disse. Cedi ao seu galanteio, ao cheiro de alfazema que via de sua roupa branca. Fechei os meus olhos e fui beijada. Nossa, ainda sinto os lábios carnudos de Tadeu em minha pequena e inexperiente boca. Interrompo aqui a leitura do primeiro capítulo do livro A Guardiã das Palavras, na página 14. Quem sentiu o chamado para acompanhar a trajetória da cigana Ana e sua linhagem, pode comprar o livro no site da Escola Aprendiz da Nova Consciência e também na livraria Clube dos Autores. Estejam à vontade para seguir essa jornada conosco de reconexão, de amor, de integração. Somos um. Gratidão.